se cansar, para que adiantasse a sua morte ali na cruz do Calvário. Com esses 59 anos, pesquisando, orando, lendo e lendo alguns comentários a respeito da crucificação, eu encontrei os romanos, eles açoitavam sem dó, sem pena, não tinha compaixão da vítima que ia ser crucificada. Muitos deles chegavam a morrer mesmo ali no açoite. A lei do judeu era mais branda. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 25, verso 12 e verso 13, tinha lei para açoitar as vítimas. A palavra de Deus nos diz em que o açoite era feito perante ao juiz, e só podia então dar 40 açoites. Mas nós encontramos na palavra de Deus que o apóstolo São Paulo falando aos romanos 39 açoites. Então era dividido de 3 maneiras. Dava a primeira 13 chibatadas, parava, dava mais 13 chibatadas, parava, dava mais 3 chibatadas, parava. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmão Adalberto, parava? Porque quando era trazido o réu, para que ele fosse açoitado, louvado seja o nome do Senhor. Estava ali o juiz para observar tudo que podia acontecer. Existia um orador para dizer para aquela multidão que estava ali para ver aquele espetáculo, estava ali então para dizer por quê, qual o motivo em que aquela pessoa ia ser açoitada para depois ser crucificada. Louvado seja o nome do Senhor. E para Jesus, o orador não tinha outro assunto. Ele blasfema e diz que ele é rei. Aí dava 13 de batata, parava, examinava as costas, para ver se a pessoa podia suportar mais açoite. Mas nas costas do meu e do teu Salvador, ela foi autorizado mais 13 açoites. Então o orador contou, falou por que ele era açoitado. Ali então Jesus recebeu mais 13 açoites, e assim deu 39 açoites o meu Salvador suportou para ser crucificado. Às vezes nós pregamos, e às vezes não sabemos como ficaria as costas daquela pessoa. Olha, irmão, meus amados irmãos, no Salmo 129, e no verso 3, diz assim: eles abriram profundas feridas nas minhas costas, como um arado faz na sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Outra tradução diz: os lavradores abriram feridas profundas nas minhas costas, como um arado que lavra a terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque os açoites cortava, lenhava, decepava as costas daquela vítima. Quando Jesus, depois de ter passado pelos açoites, foi levado para Pilato, foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Pilato então entregou para ser crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chegar até Gólgota. Louvado seja o nome de Jesus. A chegada em Gólgota, deram para beber vinho misturado com fel. A palavra de Deus diz que Jesus provou, mas não bebeu. Isso já era quase a 3ª hora do dia. Era mais ou menos às 9 horas da manhã, quando eles crucificaram Jesus. Jesus não bebeu. Sabe por que Jesus não bebeu? Porque se Jesus tivesse bebido, ele não teria orado pelos soldados.
Se Jesus tivesse bebido, ele não teria salvado o ladrão. Se Jesus tivesse bebido, ele não teria o cuidado da sua própria mãe. Se Jesus tivesse bebido, ele não teria a separação do Pai. Se Jesus tivesse bebido, ele não entregaria o seu espírito ao Pai, nem tampouco ele daria voluntariamente a sua vida. Mas a palavra para Pedro foi esta: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não deixou reserva, nem para mim, nem para você. Ele então tomou a responsabilidade e levou a cruz até Gólgota. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi crucificado no meio de dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles homens que estavam ali para crucificar Jesus, nós olhamos na palavra de Deus, no capítulo 22 do livro de Salmo, e no versículo 16, fez uma comparação daquelas pessoas. A palavra de Deus nos diz assim: pois rodearam os cães e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram as mãos e os pés. Aleluia! Acá, lamácia. Eram considerados como os cães, eram considerados como os malfeitores, mas ali foi para crucificar o Filho de Deus, que era plano de Deus para a minha e a tua salvação. Diz a palavra que atravessaram a mão e os meus pés. Louvado seja o nome de Jesus. Ali nós aprendemos uma maravilhosa lição, é a lição do perdão. Ali na cruz, meus amados irmãos, nós aprendemos a lição do perdão. Foi muito ensinado pelo Senhor, foi muito ensinado na igreja, como nós deveríamos de perdoar os nossos irmãos, como nós deveríamos de amar os nossos próximos. Jesus disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas vestes e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e depois olharam para a túnica de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A túnica não tinha costura, ela era toda tecida de altabastro. Eles olharam um para o outro e disseram: não vamos rasgar, mas vamos jogar sorte sobre ela para ver de quem ela vai pertencer. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que foi feito isso para cumprimento das Escrituras. No Salmo 22, verso 18: dividiram as minhas vestes sobre ti, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Amado irmão, tem uma parte desse versículo que está escrito no capítulo 19 e verso 34 do apóstolo São João. É que me chama muita atenção, que o apóstolo, que a Escritura Sagrada, para deixar todo detalhe do sofrimento do meu Salvador, disseram: e os soldados fizeram estas coisas. Louvado seja o nome de Jesus.
nesta parte me chama muita atenção, o cuidado de Deus, a responsabilidade da Escritura, para que nós, meus amados irmãos, como nos dias de hoje, aqui com essa idade, este grupo de irmãos em que tem caminhado esse tempo todo testemunhando de Jesus. A Bíblia nos diz, os soldados fizeram estas coisas. Ah, meu irmão, Deus tem muito cuidado. Deus tem muito cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Tem cuidado para que a Escritura se cumpra, e tem cuidado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo crucificado, e depois dos soldados ter crucificado Jesus, ter escutado o perdão do Filho de Deus, dividiram as suas vestes, lançaram sorte sobre a tua túnica. E em São Mateus, capítulo 27, verso 36, a palavra de Deus nos diz, os soldados sentaram e o guardavam. Louvado seja o nome de Jesus. Havia um dia lendo, pesquisando a respeito a este assunto da Escritura, alguém comentou que esses homens tiveram vindo de Cesareia, junto com Pilato, para Jerusalém. Talvez muito pouco eles soubessem de Jesus, mas uma coisa sei, eles estavam sentados, observando a cruz aonde Jesus estava pregado. Por quê? Eles talvez ouviram dizer que ele era o Filho de Deus, era o profeta em Israel, era aquele que dava vista aos cegos, era aquele que levantava os paralíticos, era aquele que ressuscitava o morto. Então diz a palavra de Deus, soldados sentaram e guardavam ali. Muitas vezes eles estavam guardando, era para que o corpo da pessoa não fosse tirado antes que morresse na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Eles sentados, observando a pessoa de Jesus. A palavra de Deus nos diz que logo começou a blasfêmia, a zombaria do povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Os que passavam, blasfemavam, mexiam com a cabeça e diziam desta maneira, se tu te diz que derrubava o templo em 3 dias e edificava, pois se tu és Filho de Deus, desce da cruz e nós cremos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era só isso, meu amado, mas estava ali também os príncipes dos judeus, estava ali também os anciãos, estava ali os escribas, estava ali também os fariseus, e todos que passavam ali naquela cruz, olhando para o Senhor Jesus, e eles diziam desta maneira, e tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós cremos em ti. Louvado seja o nome de Jesus. Ladrão estava crucificado com Jesus. Também começaram a lançar a sua censura. Mas um daqueles ladrão, e quando eu falo, eu olho nessa palavra, eu vejo neste mundo em que nós vivemos, sendo apresentado por aqueles 2 homens em que estavam com Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Onde dizia, se tu és o Cristo, desça da cruz e salva a ti e a nós. O outro dizia, repreendendo, não temes tu a Deus? Estando na mesma condenação, nós
Merecemos que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. Louvado seja o nome do Senhor. E ela levantou a sua cabeça, olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. E Jesus, meus amados irmãos, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aprendemos a segunda lição. Dentro dessa segunda palavra em que foi falado na cruz, aprendemos a lição da reconciliação. Era isso que Jesus veio fazer. Foi salvar, foi nos reconciliar, que outrora éramos inimigos no nosso próprio entendimento, mas no dia em que nós aceitamos Jesus como Salvador, os nossos pecados foram perdoados e se tornamos uma pessoa reconciliada com o próprio Deus. Palavra de Deus, a palavra do apóstolo São Paulo nos diz assim: e pela cruz reconciliamos com Deus em um corpo, tratando a ela a sua inimizade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estava ali na cruz a mãe de Jesus. Estava ali na cruz a Maria Madalena. Estava ali a Maria Salomé. E Jesus lá do alto da cruz estava contemplando a sua mãe e viu que ali junto estava um dos seus discípulos, o discípulo a quem ele amava. Louvado seja o nome do Senhor. E disse desta maneira: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Diz a palavra de Deus que desde aquela hora o discípulo amado de Jesus, ele recebeu Jesus em sua casa. Meus amados, nesta hora nós aprendemos outra lição, a lição da responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. A lição da responsabilidade, o cuidado em que nós devemos ter um para com o outro, o amor em que nós devemos ter um para com o outro. Louvado seja o nome de Jesus. E já era quase a hora sexta. E na hora sexta houve treva sobre toda a terra. Até a hora nona, escureceu o sol. Até aí, aquelas 3 horas da cruz, nós observamos em que se conversava, falava, se blasfemava. Escutaram Jesus perdoando, escutaram Jesus reconciliando, escutaram Jesus amparando a sua mãe, mas agora houve um silêncio. As trevas tomou conta de toda a terra, o sol se escureceu, e naquele momento, irmão, sempre quando olho para essa palavra, para mim parece, houve um silêncio. Agora não se andava, agora não se falava, agora o temor tinha caído dentro do coração daqueles homens, porque a treva, a própria natureza, tinha sentido a crucificação do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando chegou perto da hora nona, quebrou-se o silêncio. Para mim o sol raiou, por tua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Escutaram o quarto brado de Jesus, dizendo: meu Deus,
por que tu me desamparaste? Jesus estava citando as primeiras linhas, o primeiro verso do Salmo 22 e verso 1. Louvado seja o nome do Senhor, onde está escrito desta maneira: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alonga do bramido do meu bramido? Por que te alonga das palavras do meu gemido? E não me auxiliasse? E nós vimos sacrifício. Aí nós vimos quanto custou o sacrifício. Não foi uma surpresa, não foi um desespero que Jesus bradou. Aquela hora Jesus estava tomando sobre si o pecado do mundo. Ele estava sentindo o momento em que toda a condenação das nossas vidas estava sobre ele. Palavra de Deus em Abacuque, capítulo 13, nos diz assim: os olhos de Deus são tão puros em que não pode ver o mal. Jesus sabia em que ele ia ter essa separação, que as trevas iam tomar conta da terra, os corações humanos iam ficar silenciados, não tinham mais coragem de falar. Mas quando Jesus bradou, louvado seja o nome do Senhor, nós encontramos que já começaram a movimentar-se. Aleluia! Foi uma hora de grande clamor. Certos estudiosos da Bíblia escreveram que nunca viram Jesus sorrir, mas viram Jesus chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreu, no capítulo 5, se não me pode a lembrança, e no versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim, falando a respeito de Jesus. Ele diz assim, desta maneira: o qual no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, oração e súplica ao que podia livrar da morte, e foi ouvido enquanto o temia. Louvado seja o nome de Jesus. Foi um brado, e que aquele brado chamou a atenção daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz desta maneira: poderias contar todos os seus ossos, e ele vê e me contemplo. Agora podia olhar para a cruz do meio, olhar para Jesus e começar a contar os ossos, porque Jesus estava macro, estava na sua pele e no seu osso. Louvado seja o nome do Senhor. Também diz a palavra de Deus que naquela hora, como água me derramei, e todos os meus ossos me desconjuntaram, o meu coração como cera se derreteu no meio das minhas estranhas. Meus amados irmãos, quanto não sofreu Jesus? Quanto não sofreu Jesus? Foi um sofrimento extenso, meus amados irmãos. Além de contar os ossos de Jesus, olhava e viu os ossos todos desconjuntados. Aquele corpo estava ali agora todo desconjuntado. Olha, amados irmãos, se Jesus não leva a cruz, nós levaria ela. Se Jesus não morresse na cruz, os Barrabás morriam nela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele ficou naquele propósito diante de Deus: não beberei o cálice em que o Pai me deu. Louvado seja o nome de Jesus.
Acabou-se o silêncio. Agora os homens podiam falar. Agora, para mim, o sol tinha brilhado. Deu de contar os ossos de Jesus. Deu de ver como ele estava desconjuntado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele bradando a misericórdia do Pai. E eles interpretavam tudo diferente, dizendo: ele chama por Elias. Outro correu para dar vinagre. E outro dizia: basta, vamos ver em se Elias vem nos livrar. Se Elias vem nos livrar. Diz a palavra de Deus, no Salmo 21, no Salmo 69, e verso 21, deram-me fel para o mantimento, e na minha sede me deram vinagre. Louvado seja o nome do Senhor. Deram-me fel para o mantimento, e na minha sede me deram vinagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi aquela hora, foi naquele momento em que nós podemos citar Isaías 42, verso 22. Desfaça a tua transgressão como neve e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus bradou. Louvado seja o nome do Senhor, chamando pelo Pai. Aleluia! Então nós podemos citar esses versículos esta noite para a nossa meditação. Desfaço a tua transgressão como névoa e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, observando que todas as Escrituras estavam se cumprindo, e ele pegou o brador: está consumado. Eu comprei, eu paguei este mundo com a minha vida, com o meu sangue. Eu comprei esta igreja ali no Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. E aprendemos então a outra lição, que é a redenção, é a liberdade em que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, depois de proclamar liberdade para nós, pela sua infinita misericórdia, ele falou a sua sétima palavra na cruz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Outra lição, uma entrega total. Jesus se entregou totalmente na mão do Senhor, para nos conceder graça na nossa vida. E meus amados irmãos, como da terceira idade, eu creio que aqui tem homens e mulheres mais velhas do que eu, mas agradecemos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz ali: nunca vi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem dado graça para fazer uma festa tão bonita. Isso está no céu, é registrado, e Deus se alegra com a vossa presença.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou achando que a hora está muito avançada. Eu não estou acostumado a pegar assim muito tarde. Estou falando muito depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou contar uma história. Essa história, irmão, eu li o que acontecia na Grécia Antiga. Lá na Grécia, eles tinham um meio, uma maneira de condenar as pessoas que pecavam contra o rei, que pecavam contra a nação. Quando o rei se assentava no trono real, e um orador trazia as pessoas e colocava numa fila. E essa fila chamava fila da morte. Louvado seja o nome do Senhor. O rei se assentava no seu trono. Tinha um cálice na mão.